Boa noite. No programa Vereda Literária desta semana, conversamos com a ensaísta e professora Maria Esther Maciel. Nosso assunto principal, 10 anos de morte do escritor argentino Jorge Luis Borges. Maria Esther Maciel é doutora em literatura comparada pela UFMG. Atualmente leciona Teoria da Literatura na UFMG e coordena o Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Faculdade de Letras da mesma universidade. Tudo bem com você, Maria Esther? Tudo bem, Elton. Tá ótimo. Você coordenou recentemente o encontro Borges 10 anos depois. Como foi que ocorreu a iniciativa desse projeto? Bem, Borges morreu no dia 14 de junho de 1986, em um hotel em Genebra, e 10 anos depois o mundo inteiro celebra a sua vida e a sua obra. E o Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Faculdade de Letras, que está vinculado ao Centro de Estudos Literários da mesma faculdade, não poderia deixar de também prestar a sua homenagem ao escritor argentino. Então, em função disso, nós resolvemos organizar esse evento e que, na verdade, foi o primeiro evento produzido, promovido pelo nosso núcleo. Ok. E para a gente situar melhor a nossa conversa, dá para você fazer para nós um brevíssimo perfil do escritor argentino? Bem, é difícil falar de um perfil de Borges, porque Borges tem múltiplas faces. Mas vou tentar ser precisa e oferecer alguns elementos, alguns dados de ordem biográfica que podem, de alguma maneira, traçar um perfil. Borges nasceu em Buenos Aires em 1899 e teve uma formação inglesa. Ele morou muito tempo na Suíça, morou na Espanha, foi um dos precursores das vanguardas na América Hispânica. Ele criou o ultraísmo, uma vertente de vanguarda, e depois enveredou por outros caminhos. E Borges escreveu, principalmente contos, ensaios e poemas, e sua obra sempre foi marcada por uma brevidade, ou seja, ele sempre optou por formas curtas, e o que não impedia, de, como diz Otávio Paz, de que ele fizesse caberem em uma página eternidades infinitas. Certo. E Borges, hoje, pode ser considerado o maior escritor latino-americano deste século e um dos maiores escritores da literatura universal. E que critérios você utilizou para poder organizar o encontro, para selecionar os especialistas na obra de Borges? Bom, todas as pessoas que participaram da nossa mesa sobre Borges realizaram trabalhos sobre a sua obra, Quer dizer, a professora Eneida Maria de Souza foi uma das grandes divulgadoras da obra borgiana dentro da Faculdade de Letras, ofereceu vários cursos sobre o autor, escreveu vários textos sobre várias de suas obras, e por isso mesmo ela foi convidada a ser uma das integrantes da mesa. A professora Mariângela Paraíso está fazendo tese de doutorado sobre a obra de Borges. Então, ela tem se debruçado muito sobre essa obra e, por isso mesmo, pôde participar, trazendo-nos um material muito rico sobre o problema da cegueira, que acompanhou a vida do escritor até o fim da sua vida. E o professor Wander Melo Miranda, que é o diretor do Centro de Estudos Literários, também sempre se interessou pela obra de Borges, e como um especialista do problema da memória na literatura, o professor Wander enfocou a obra do escritor argentino sob esse prisma, e também colocando nesse lugar, ou nesse entre-lugar, entre a literatura latino-americana e a literatura europeia.
Quer dizer, o professor Wander nos dá, né, uma reflexão lúcida, crítica, sobre a memória de Borges, né, e o lugar que essa memória ocupa dentro do contexto da América Latina. Pois bem, em 1955, Borges perdeu a capacidade plena de visão. Vamos ver o depoimento da professora Maria Ângela Paraíso sobre isso? Sim. Borges se destaca no contexto da literatura ocidental porque ele transformou tudo o que ocorria em sua vida em literatura. Ele fala que ia se plagiando, ele vivia e plagiava-se escrevendo tudo que foi vivido. Mas ele também leva a literatura para a vida dele. A consequência mais palpável disso é Borges ter se transformado ele próprio numa figura literária, como se ele usasse uma capa, como se o próprio Borges fosse um livro. E ele fez isso também com sua cegueira, ele transforma essa cegueira numa maneira de ler o mundo. A cegueira para Borges é um dom, e isso, embora pareça paradoxal, combina com a forma dele viver. Borges era uma figura paradoxal. Essa cegueira que nós estamos abordando hoje, ela trabalha em Borges esse conceito, né? Como ler o mundo através da falta da visão. Como se transformar uma cegueira em literatura. Marister, dizia o próprio Borges, tudo que nos acontece, mesmo as humilhações, as desventuras, as vergonhas, tudo nos é dado como material ou como argila para que modelemos nossa arte. Como é que você mesma comenta essa situação? Bem, Borges soube conjugar, como poucos escritores, a arte e a vida. Como um criador de mundos e seres imaginários, né, como guardião dos livros impossíveis da Biblioteca de Babel, né, Borges também se ficcionalizou. Né, e interessante é que, na mesma proporção dessa ficcionalização, ele adquiriu, né, uma notável realidade civil, biográfica, né, diante dos seus leitores. Ele soube inclusive, ficcionalizar, né, a sua própria cegueira, como disse a professora Maria Ângela Paraíso. Né, e a feição dos grandes escritores cegos, como Homero, Joyce, Milton, né, ele soube aproveitar esse dado da sua vida, né, na literatura. Interessante que ele escreveu sobre isso, ele deu depoimentos sobre a sua própria cegueira, né? E um dos poemas em que ele trata disso se chama o poema de los Dones, em que ele vai falar sobre a sua condição ambígua, né, contraditória, de guardião de livros, né, porque ele foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e, ao mesmo tempo, um escritor cego. Né? Então, ele fala desse jogo da cegueira e dos livros. Então, eu vou ler um pequeno fragmento desse poema. Né? Ninguém rebaixe a lágrima ou reprove essa declaração da maestria de Deus, que com magnífica ironia me deu a um só tempo os livros e a noite. Desta cidade de livros, tornei donos certos olhos sem luz, que apenas podem ler nas bibliotecas de seus sonhos os insensatos parágrafos que cedem as albas ao seu afã. Então, aqui nós temos, né, belíssimas imagens, tanto dos livros infinitos da sua biblioteca, quanto das suas noites de cegueira. Né? Embora, como ele mesmo tenha declarado, a sua cegueira não era feita de escuro. Né? Mas, mesmo assim, a imagem da noite serve para alegorizar essa sua condição de cego. Marister, sobre o tema da morte, Borges dizia o seguinte: quando jovem pensava no suicídio, agora não, o tempo se encarrega de nos suicidar. Vamos chamar em primeiro lugar o depoimento da professora Eneida sobre esse tema e em seguida a gente comenta? Sim. Na realidade, o que é mais interessante nesse ano de comemoração, em que o mundo inteiro está comemorando os 10 anos de morte de Borges, é que o tema da morte sempre foi um tema que o perseguiu, né, e que o acompanhou. E, com isso, nós podemos trabalhar dentro de uma perspectiva não só biográfica, no sentido de se ater aos fatos,
mas também numa perspectiva mais metafórica, criando uma ponte entre a vida e a obra de Borges. É isso que me atrai em toda a sua obra, seja na sua obra ficcional, seja nos poemas, seja nos seus artigos, nos seus ensaios, e principalmente pela sua característica pessoal e física, que é a cegueira. Quer dizer, pensar que, a partir de um determinado momento de sua vida, ele não mais podia ler e não mais podia escrever, ele começa a usar uma memória, que é uma memória em que ele trabalha muito mais com a imaginação, com o esquecimento, do que com a memória propriamente dita, né? Com a memória que a gente conceberia como se fosse uma memória total. E com isso ele passa a ditar os seus poemas, a fazer sonetos, a usar não os versos livres, porque para ele era mais fácil dele decorar e ditar esses versos para as pessoas, e também passa a ter a necessidade de ter um parceiro para a sua criação. Seja um parceiro como, por exemplo, a sua mãe, que foi o seu grande par, não é? Que o acompanhou, inclusive, nas viagens, e como também o ajudou na escrita dos seus textos. Existe uma anedota de que ela que teria modificado o final de um dos seus contos, que se chama A Intrusa. Bom, ao lado dessa relação de Borges com seus parceiros, com seus coautores, com seus amigos, né? Um que a gente poderia considerar bem interessante, que ainda está vivo até hoje, é o escritor argentino Bioy Casares, que criou com Borges, no início da vida intelectual dos dois, um autor fictício chamado Bustos Domecq. E com isso eles fizeram novelas policiais com esse pseudônimo. Depois eles tiveram necessidade de parar, de não mais escrever esses contos, porque eles acharam que o autor estava dominando, né, a sua criação. Eles estavam sendo dominados por esse autor fictício. O seu comentário agora, Maricela. Bem, a professora Eneida, no trabalho apresentado na nossa mesa sobre Borges, fez uma leitura muito instigante sobre as mortes de Borges. Ou seja, ela articulou as mortes fictícias, né, criadas por ele, e a morte física, efetiva, né, da sua pessoa. E nessa articulação, ela vai incursionar, né, pela vida de Oscar Wilde, né, que também morreu em um quarto de hotel em Paris, né, e sobre quem também Borges escreveu, né, e tratando exatamente dessa morte. Ela vai articular aquela tentativa de suicídio de Borges, né, que também funcionou como um certo embuste, né, uma certa armadilha para ele mesmo, com a morte física dele num quarto de hotel em Genebra, né, a cidade onde ele viveu grande parte da sua vida. Então ela vai mostrar, inclusive, os aspectos ficcionais dessa última morte, né? Quer dizer, como que, ao morrer nesse quadro, optar por morrer em Genebra, ele vai, de alguma maneira, citar Oscar Wilde e recitar a sua própria vida. Né? E, como a Eneida falou, o tema da morte sempre o perseguiu. Quer dizer, não só o tema da morte, como o tema da imortalidade. E a esses temas, ele também conjugou, né, a questão do tempo, não é? Sobretudo no que diz respeito ao instante e à eternidade. Né? Então, a morte atravessa a obra de Borges. Né? E Borges Borges não acreditava em vida depois da morte, queria a morte como o descanso final. Sim, sim. Né? É tanto que ele fala em um dos seus poemas que um muerto não é um muerto, é la muerte. E em vários poemas ele tratou disso. Há inclusive um pequeno poema que eu trouxe aqui, Limites,
em que ele fala da morte relacionando-a aos seus 50 anos de idade. Eu vou ler esse poema, que é um poema curto. Há uma linha de Verlaine que não voltaria a lembrar. Há uma rua próxima que está vedada aos meus passos. Há um espelho que me viu pela última vez. Há uma porta que fechei até o fim do mundo. Entre os livros de minha biblioteca, eu os estou vendo, há um, já que nunca abrirei. Este verão farei 50 anos. A morte me desgasta, incessante. Reflete bem. Maristela, o Borges, ele tinha, ou ele demonstrava, manifestava isso, um desprezo pela própria obra. Ele sempre dizia que a obra dele era uma obra menor. Como é que você vê essa questão do olhar dele próprio, vendo a própria obra nessa situação? Bom, Borges foi um grande ironista, não é? E ele voltou essa ironia para si mesmo. E creio que, como Fernando Pessoa, né, que se colocou como um fingidor, né, que criou aquela imagem do fingimento sincero, Borges também incursionou por aí, não é? E passou, como eu disse, né, algumas vezes, a ficcionalizar a sua própria vida. E sempre que lançava um olhar sobre a sua obra, era um olhar também crítico e demolidor. Não é? Isso fazia parte da sua figura, da sua maneira de ver o mundo, de ver a si mesmo. Quer dizer, há inclusive um texto que ele escreveu, né, Borges e Joe, né, em que ele fala dos dois Borges. O Borges ele mesmo, né, o Borges civil biográfico e o Borges escritor. E mostra o embate entre esses dois eus, né, como se um, de alguma maneira, usurpasse a voz do outro, contestasse o outro, roubasse as ideias do outro. Não é? Ou seja, a feição de Fernando Pessoa, ele também, né, fez de si mesmo, né, um mosaico de outros eus, né, de outras vozes, e durante toda a sua obra ele julgou com isso, de uma forma maliciosa e criativa. E ele tinha, sem dúvida, consciência da grandiosidade da obra que ele estava criando, né? Sem dúvida. Maria Esther, do particular para o universal, sobre isso depunha o próprio Borges o seguinte: escrevi livros tão argentinos que ninguém os entendia. Vamos começar vendo o que o professor Wander de Melo Miranda diz sobre isso, e em seguida a gente volta? Sim. 10 anos após a morte de Borges, é cada vez maior a sua importância na tradição literária do Ocidente. No conto Funes o Memorioso, Borges vai tematizar a questão da recepção da literatura estrangeira na América Latina e a relação dessa literatura com a literatura produzida no continente latino-americano. E nessa literatura, Borges é, sem dúvida, o maior representante da capacidade da literatura do continente de ter uma característica local e, ao mesmo tempo, participar do que de melhor se faz nos outros centros literários do mundo. E no conto Funes o Memorioso, a partir do trabalho com o personagem que não se esquece de nada, que tem uma memória fabulosa, capaz de guardar todos os detalhes de todas as horas e de todos os minutos, Borges vai tematizar essa relação tensa e, ao mesmo tempo, sempre produtiva da literatura do continente latino-americano com a literatura de outros países e de outros lugares. Gostaríamos agora do seu depoimento sobre esse tema, Maria Esther. Bem, o professor Wander faz uma leitura da memória de Borges, uma memória prodigiosa, e, ao mesmo tempo, articula essa grande memória, né, com a questão do esquecimento. Quer dizer, toda memória é feita também de esquecimentos, embora para o personagem Funes o esquecimento não exista, né? Bem, e a partir daí, né, o Wander faz uma incursão nesse problema da tradição latino-americana, né, em confluência com a tradição europeia. E, sem dúvida, Borges nos oferece um modelo, né, de americanismo dialógico, aberto,
não é? E ele sempre tratou disso em sua obra, né? Inclusive ele escreveu um artigo, um ensaio, em 1932, intitulado O Escritor Argentino e a Tradição, né? Em que ele se insurge contra o que ele chama de o americanismo estreito, né? Dos chamados guardiães do nacionalismo, e fala do direito que o latino-americano tem de usufruir de uma tradição europeia que também lhe pertence. Ou seja, ele reivindica o direito, né, de o latino-americano participar da literatura universal, né, da literatura ocidental como um de seus integrantes. Ou seja, Borges vai levar a América Latina, não é, a entrar no fluxo da universalidade. E faz isso de uma maneira, não é, muito criativa, muito crítica, sem se render à cópia, né, ao mimetismo ingênuo, né, da literatura europeia, e sem também se render ao americanismo estreito. Ou seja, ele conjuga de uma maneira dialógica americanismo e universalismo. Pois é, agora o universalismo em Borges está muito direcionado, tudo indica, para a Europa, porque para ele os Estados Unidos da América e a extinta União Soviética eram países medíocres. Como é que você vê isso? Bem, Borges viveu muito tempo na Europa, teve um contato direto, né, com a literatura europeia, né, participou de momentos importantes, né, da vida literária espanhola, e por isso mesmo, né, ele tinha um apreço muito grande por essa literatura. E vale acrescentar ainda, né, que Borges teve uma formação inglesa, sua avó era inglesa, ele foi alfabetizado em inglês e teve uma ligação muito forte ao longo de toda a sua vida com a literatura inglesa. E por isso mesmo, né, ele se sentia mais à vontade para dialogar com essa tradição europeia. Né? E dialogou de uma maneira, como eu disse, bastante criativa, não é? Inclusive levando, né, quer dizer, interferindo na própria produção da literatura europeia, ou seja, realizando o que o Haroldo de Campos chamaria de uma transculturação recíproca. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que os latino-americanos, no caso ele, Borges, absorveu, assimilou, digeriu, né, a literatura europeia, a literatura europeia também foi assimilou a obra de Borges, né, também foi modificada pela literatura latino-americana via Borges e via outros escritores latino-americanos que, como ele, também alcançaram, né, um certo estatuto canônico dentro da literatura universal. Ok, Maristela. Borges dizia o seguinte: escrevi demais e me daria por satisfeito se depois de minha morte ficasse de tudo isso um par de contos, um conto, um livro de poemas, um poema que seja. E ele mesmo se propunha a seguinte interrogação: quero que dentro de alguns anos se pergunte: Borges? Quem era Borges? Nós vamos ficar agora, antes do encerramento, com algumas imagens, algumas definições de Borges por ele mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Borges y yo. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros.
o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé qual de los dos escribe esta página. Então, Maristério, Bem, ao invés de um comentário, eu gostaria de me reportar a um fato ocorrido com o escritor argentino quando ele estava nas ruas de Buenos Aires. Dele se aproximou uma mulher e perguntou: "O senhor é o Jorge Luiz Borges?" E ele respondeu: "Às vezes." ótimo. Maristério, Vereda Literária agradece a sua entrevista, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Elton, pela Obrigado. oportunidade. Obrigado. E num convite para a leitura de Jorge Luiz Borges, um balanço final por ele mesmo. Se conseguir dar prazer, tudo bem. Até a próxima semana. Muito obrigado.